Bom dia mais uma vez, irmãs. Estamos contentes por estarmos juntas. Vamos orar agradecendo a Deus pelo tempo que vamos passar ao redor da sua palavra. Senhor Deus, obrigada pela oportunidade de abrir a tua palavra e ter nela, ó Pai, a bússola, a direção para as nossas vidas. E também observar aquilo que o Senhor espera de nós. Como o pastor tem mencionado, a tua palavra são os pensamentos de Deus para as nossas vidas. Ajuda-nos, ó Pai, a alinharmos os nossos pensamentos com os pensamentos do Senhor. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Estamos então na última aula deste livro, Coronavírus e Cristo. E eu creio que, assim como para mim, creio que possa ter sido bênção na vida de vocês também. Essa última lição, nós temos visto na segunda parte, desta série de lições, o que o coronavírus pode trazer. Deus pode usar o coronavírus para vir despertar em nós algumas atitudes, realinhar o nosso pensamento, observar que o juízo vai vir, pode estar vindo sobre a nossa nação e é hora de despertarmos para a santidade, para saber a vontade de Deus, para buscar a volta de Jesus com mais avidez, não deixar aquilo morno. Então tem algumas sugestões do autor que nos levam a pensar, o que Deus pode estar fazendo ou nos movendo através desta pandemia. E a última possibilidade que ele coloca aqui é que Deus pode estar desprendendo as nossas raízes, quer dizer, tirando-nos de uma situação de conforto para que possamos alcançar as nações. Então a nossa aula hoje é essa, desprendendo as raízes para alcançar as nações. É interessante porque nós pensamos assim, nossa, o coronavírus fechou as igrejas, mas nós vimos outras portas abrindo e depois nós vamos falar sobre isso. Então, mas na verdade, Deus usa toda e qualquer situação para o seu propósito, porque eu creio que é a frase que nós temos falado muito nesta pandemia: Deus está no controle, Deus tem o controle, as rédeas continuam nas mãos de Deus. Então, o que Deus fala em Atos, que é um livro, que começa missões, quer dizer, na verdade, missões começa desde Gênesis, quando Deus anunciou a vinda de Jesus Cristo. Mas o mover das pessoas e aquela expectativa que Deus tem para o homem fazer a obra missionária, a gente vê isso mais especificamente no livro de Atos. E no livro de Atos, no capítulo 1, versículo 8, nós vemos aquela ordem bem conhecida que diz assim: mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E nós sabemos que simultaneamente, em Jerusalém como em toda a Judéia, isso simultaneamente. Nós já temos escutado várias pregações a esse respeito. Então vemos aqui quando Deus está comissionando os discípulos para irem e pregar o Evangelho. E esses dias eu estava lendo até o livro de Atos como estudo pessoal, e você percebe que até Deus dá essa ordem, e aí tem a descida do Espírito Santo, e aí o Pedro começa a pregar,
mas eles estavam assim na mesma região. Eles não tinham saído efetivamente para pregar o Evangelho. Mas algo acontece no capítulo 8 e que aparece então uma palavra bem significativa, que daí eles saíram mesmo. Em Atos 8, capítulo 1, acontece que a gente chama de uma tragédia, né? Porque tudo aquilo que envolve perda, que envolve um fato tão significativo assim como a morte de Estevão, a gente fica abalado, né? Eu acabei de passar na minha rua pela casa de uma vizinha minha que foi até aluna do Alcance, e algo aconteceu ali na casa da Eunice. Muitas de vocês conhecem. Alguma coisa aconteceu. Estava chegando a polícia, estava chegando o SAMU, então provavelmente aconteceu alguma coisa com o marido dela, que eu não sei o que é, na volta eu vou saber. Mexeu com o meu coração, né? Agora ela está em aflição, ela está passando alguma coisa, já orei por ela, mas ela está passando por uma aflição. Então, a aflição, ela pode nos paralisar e nós ficarmos assim estáticos, tristes, deprimidos, e ficarmos olhando para aquela situação e chorando e se lamentando. Mas após a morte de Estevão, houve um mover. E em Atos 8, de 1 a 4, diz assim: e também Saulo consentiu na morte dele, de Estevão, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos. Essa palavra dispersos, creio que é muito clara, né, para nós, mas eles debandaram, né? Eles tiveram que fugir das suas casas, fugir da sua cidade, fugidos, porque agora as autoridades estavam ameaçando suas vidas, então eles foram dispersos. E a palavra de Deus diz: dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria. Lembram-se qual foi a ordem lá em Atos 1:8? Que vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como a toda a Judéia e Samaria. Olha a Samaria aqui citada novamente, primeiramente. E aqui eles tiveram que fugir para a Judéia e Samaria. Então, e a partir dali, então a gente começa a ver que o Evangelho começou a atingir outros povos, outras cidades. Isso também aconteceu em 1927. Eu não sei se vocês já ouviram falar de Jim Elliot. Foram 5 missionários que se dispuseram a alcançar uma tribo dos Aucas, né? Na verdade é Uaorani, né? Que era um povo que vivia nas florestas do Equador, mas eles então planejaram alcançar essa tribo, porque era uma tribo inalcançada, nunca o Evangelho tinha chegado lá, e eles começaram a orar e a se preparar, e havia todo um preâmbulo para chegar até aquela tribo. Então eles mandavam presentes, eles iam jogando alimento, para que eles não vissem aquele avião como algo hostil, mas algo que trazia benefícios para eles. E as suas esposas estavam junto, e eles aprendendo várias coisas sobre a cultura, enfim, até que eles então reúnem as suas esposas e se despedem dela e falam: hoje é o grande dia. E eles estavam ansiosos para chegar e alcançar aqueles povos, né? Aquele povo
especificamente lá no coração da floresta do Equador. E para sua surpresa, quando chegam, os 5 missionários são mortos ali mesmo. E aquilo trouxe uma comoção muito grande, e as suas esposas podiam ter ficado paralisadas e até revoltadas, e enfim, todo aquele sentimento, né, que traz quando alguém com tão boa intenção chega para nós e de repente para fazer um benefício e é maltratado. Mas a morte daqueles missionários impulsionou as suas esposas a ainda continuarem investindo, e outros missionários se levantaram, e aquela tribo foi alcançada por outros missionários que chegaram ali, impulsionados pelo testemunho e pela morte daqueles missionários, o Jim Elliot. John Allen também, aos 27 anos, ele também tentou alcançar as tribos indígenas da ilha Sentinela, na costa da Índia. E ele também foi morto, seu corpo nunca foi encontrado, e a sua Bíblia foi encontrada traspassada por uma flecha. Mas a esposa, a Elizabeth, esposa de Jim Elliot, ela disse: foi o próprio Deus que nos preparou para isso. E ela tirou essa frase de 2 Coríntios 5:5. Quando nós vemos Deus em todas as situações, nós podemos ser movidos pelo Espírito Santo para fazer aquilo que Ele quer que nós façamos. Vocês se lembram de Paulo, lógico. Paulo foi um perseguidor da igreja. Paulo, ele investia para que o evangelho não se propagasse, matando os cristãos, perseguindo a igreja, porque era um evangelho que ele não queria que progredisse. Até que Paulo foi convertido por Deus, e a promessa de Deus a Paulo é descrita também em Atos, capítulo 9, versículo 16. Quando Deus o chamou, ele disse: eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Quantos atenderiam esse chamado, né? Olha, eu quero chamar você para trabalhar na obra do Senhor, e eu vou mostrar para você o quanto você vai padecer. Irmãs, vamos ser sinceras. As menores dificuldades que a gente encontra para servir ao Senhor, a gente já recua e fala: ah, não, olha como eu fui tratada. E não faltam pessoas com más atitudes dentro da igreja para nos entristecer, para nos desestimular a trabalhar na obra do Senhor. Mas sabe, cada um dessas pessoas na minha vida eu tenho colocado como um degrau para que eu possa alcançar cada dia mais o propósito de Deus para a minha vida. E Paulo, quando ele ouviu esse chamamento, ele fala: eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Ele não falou: ah, não, para sofrer não, deixa eu aqui quieto no meu canto, eu estou tão confortável. E nós temos que tomar cuidado com este conforto que a gente tanto valoriza e tanto gosta. Algumas pessoas estão começando a ficar confortáveis com a pandemia. Ah, que bom, eu só preciso ir um horário no culto. Eu não preciso ir de manhã, então eu posso arrumar a casa, eu posso fazer o almoço, não é aquela correria no domingo, eu posso ficar com a minha família. Vamos lembrar que esse é o dia que Deus proporcionou para nós, para que nós nos voltássemos em adoração ao nosso Deus. É o dia em que nós podemos separar particularmente para fazer isso. Então, quando nós fomos chamados para essa salvação, nós temos algumas responsabilidades: adoração e serviço ao Senhor. E não vai ser um serviço fácil.
mas um serviço que muitas vezes nós temos que padecer pelo nome do Senhor. Nós temos inúmeros testemunhos, irmãs, inúmeros. Tem um livro muito bom que fala sobre as mulheres, esposas de grandes homens e como elas foram perseguidas socialmente, no meio que elas viviam. É fantástico esse livro, onde mostra o quanto elas padeceram para que o evangelho continuasse, para que o testemunho dos seus maridos fossem mantidos e tivesse uma continuidade. Em Atos 12, no capítulo 1, nós vemos que o evangelho então estava progredindo, a palavra de Deus estava caminhando, e em Atos 12, 1, aparece mais um inimigo, né? Alguém que estava perseguindo a igreja. E diz assim: e por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para o maltratar. E diz a palavra de Deus no verso 2: e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara os judeus, então ele continuou, mandando prender também a Pedro, e era um dia especial. Então Herodes queria fazer a propaganda dele: olha, eu estou com vocês, essa religião mesmo não deve ter espaços, e ele então começou uma perseguição ferrenha. Mas todas essas barreiras não impediram para que o evangelho avançasse, para que eles continuassem e para que eles não vacilassem na sua fé, mas anunciassem o evangelho de Jesus Cristo. Em Atos 13, capítulo 28, também diz que, embora não achassem alguma causa de morte, pediram a Pilatos que fosse morto. Se vocês lerem o capítulo inteiro, está falando a respeito de Paulo, que qual foi a promessa? Você vai padecer. E aqui então mostra que as pessoas estavam pedindo a morte de Paulo para Pilatos. Então, pregar o evangelho não foi coisa fácil no começo e nem vai ser agora, mas Deus estava colocando aquele povo em movimento com martírio e perseguição. Agora, onde Deus está nos enviando nos dias de hoje? O que aconteceu que pode acontecer através do coronavírus para a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo? Irmãos, vamos pensar um pouquinho o que aconteceu nesses dias, e nós vamos encerrar com isso. Uma das coisas que eu vi que aconteceu com a chegada do coronavírus, ela trouxe a realidade da morte eminente para todos. Irmãs, nunca nós vimos em cada família, ou em cada comunidade, em cada igreja, em cada círculo de amizade, a gente sabe que houve uma morte. E isso abala a nossa emoção. Então, a morte veio devastando, ceifando vidas, e continua, irmãs, cuidado, continue com os mesmos cuidados aí para se preservar. Ela trouxe o fechamento das igrejas e, consequentemente, nós fomos para onde? Para as mídias sociais. Nunca se viu, eu nunca vi, eu tenho 61 anos, eu nunca vi tanta pregação do evangelho no Facebook, no YouTube, eu nunca vi. Você acessa o Facebook na quarta-feira, na terça-feira, tem lives, tem estudos bíblicos, tem culto, tem louvor, tem tudo. Outra coisa, os hinos foram cantados nas ruas. Nós vimos carro de som saindo e cantando hinos de louvor ao Senhor, e as pessoas saíam na porta para escutar, e as pessoas estavam em casa também escutando. Os condomínios foram ecoados canções que falavam sobre Deus.
Ao redor dos hospitais, cristãos se ajoelharam e oravam pelos médicos, pelos doentes. Nós voltamos a falar sobre a volta de Jesus Cristo, um cumprimento da Escritura com relação a esse evento. Cristãos sendo curados nos hospitais ao saírem com a Bíblia nas mãos, falando da sua fé. Grupos cantando na porta desses hospitais. Em Lucas 21, 12, 13, nós não podemos ler agora porque o nosso tempo é meio limitado aqui, mas ele fala sobre oportunidade que Deus dá, e esta é a oportunidade que nós devemos pegar. Aí você pega e fala assim, mas Rosíris, eu vou falar de Jesus Cristo aonde tem morte? Olha que Eclesiastes 7:2 diz, melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Por quê? Porque naquela está o fim de todos os homens. Lembra que eu falei sobre o coronavírus, trouxe o que? A morte, a realidade dela na vida de cada um. Nós podemos fazer tantos planos, nós podemos planejar viajar, isso, mas a nossa vida está nas mãos de Deus. A sua vida está nas mãos de Deus. E você não sabe o que vai acontecer amanhã. Porque naquela está o fim de todos os homens. E olha o que diz o final do versículo. E os vivos o aplicam a seu coração. Quer dizer, as pessoas que estão ali vendo a realidade da morte, elas começam a pensar sobre aquele instante aonde elas vão passar a eternidade. O seu testemunho de confiança em Deus, de não temer a morte, de fé, de esperança nas promessas, toda esta mensagem sendo falada por você, minha irmã, vai ter um impacto nos seus vizinhos, nos seus parentes. Você vai mostrar que a sua esperança não reside na pandemia melhorar, mas ela reside na esperança que nós temos em Jesus Cristo. Missões acontecem a tempo e a fora de tempo por aqueles cujos olhos e ouvidos estão abertos, atentos e obedientes ao hino de Jesus. Não adianta nós ficarmos lamentando a pandemia. Vamos aproveitar esse tempo onde há sim a morte, essa coisa triste pairando, mas há uma esperança de vida eterna em Jesus Cristo. A morte não deve nos paralisar. A pandemia não tem que paralisar a igreja, mas é um avante. Outra coisa que aconteceu foi a entrega das cestas básicas. Junto com as cestas básicas ia folhetos da palavra de Deus. Pessoas foram alcançadas com a palavra do Senhor. Quando elas vinham buscar a cesta básica aqui, o pastor tinha um tempo com elas para falar de Jesus, para entregar um folheto. Então, todas essas atitudes podem ser feitas com esta situação. E por fim, eu quero deixar Atos 20, 24, que fala assim: todavia, não me importuno, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente eu puder terminar a carreira da minha vida e completá-la com alegria, o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Então, esta é o nosso incentivo como última aula, que você possa ser uma testemunha fiel do Evangelho de Jesus Cristo para o seu vizinho, falando da esperança que nós temos em Jesus. Que esta pandemia nos mova a falar de Jesus Cristo, a levar a esperança do Senhor, que não é esse mundo, mas é algo eterno. Que Deus abençoe. Não esqueça de estudar as lições. Nós queremos que a nossa classe vença. Nós não facilitamos não nas perguntas, tá bom? Então reveja as aulas aí, elas estão disponíveis no YouTube. Vamos orar agradecendo a Deus. Semana que vem nós teremos uma aula pelo Zoom, e na última aula nós vamos fazer uma revisão, nós vamos ter uma conversa na aula que vem, e na última aula então teremos o nosso concurso. Que Deus abençoe. Tem sido muito bom rever algumas irmãs nos domingos à noite, e ore por nós. Sempre a transmissão a gente fica um pouco nervoso na hora de estar lá na frente, porque sabemos que o nosso culto está sendo assistido por muitas pessoas. Que Deus abençoe e que você tenha um restante de tarde na presença de Deus.
Vamos orar. Senhor Deus, obrigada pela Tua palavra e obrigada que nós podemos ter esse incentivo de que o Senhor está conosco, o Senhor está indo à frente e que não são coisas tristes que acontecem que impedem do Evangelho progredir, mas o Senhor está indo à nossa frente. Ó Deus, muito obrigada pela Tua palavra em nome de Jesus. Amém.